Essa é a previsão das cartas do tarô para quinta-feira, dia 26 de março de 2026. E nós temos aqui o seguinte, meus consagrados: temos o valete de copas nas finanças. E eu já inicio essa leitura lembrando vocês para apenas pegar aquilo que for ressoar. E a leitura também ela é separada em áreas, né? Eu ontem recebi um comentário de uma pessoa que falou sobre a questão ali que eu dei algumas dicas de alimentação e tal. E se vocês repararem, porque realmente na rede social de vídeos longos, onde eu posto também essa previsão, vocês não têm os tópicos separados, mas lá na rede social dos podcasts, lá onde toca música e tal, sabe? Que eu não posso falar o nome, né? Mas lá na outra rede social, eles separam por tópicos. Então, essa leitura que eu trago para vocês todos os dias, ela fala sobre as finanças, ela fala sobre o trabalho, sobre a questão afetiva, sobre a saúde e a espiritualidade. Então, na área da saúde, muitas vezes eu vou trazer dicas de alimentação, de coisas de hábitos que estão ali, né, envolvidos naquela previsão para a saúde para o dia, entendeu? Então, por isso que vocês vão ver eu falando, sim, de algumas questões assim, porque a leitura é sobre todas essas áreas. A leitura ela traz essa perspectiva, digamos, né, dessas 5 áreas e mais um conselho, né? E aí eu vou explicar também a parte espiritual e explicar o conselho das cartas. Então, por isso que vocês vão ver eu falando de várias coisas, porque eu tiro uma carta. Se você for reparar na imagem da capa, tem uma carta para cada área. Então, cada uma dessas cartas vai determinar a previsão para a área, onde as finanças aqui hoje fica com o valete de copas, por exemplo, né? E então é um dia onde vamos ter uma pequena renda, uma renda mais tranquila, mais passiva, digamos assim, tá? E é uma renda que nos proporciona cobrir as despesas de qualquer forma, só que é uma renda um pouco mais calma, um pouco mais lenta. Ela, né, talvez não seja uma renda que vai ter grandes movimentações ou que de repente é, talvez você também tenha algum pagamento para fazer, alguma questão assim de algum investimento. Inclusive, é um dia que tem ótimos resultados em investimentos, tanto pelas condições de negociação, tanto também quanto questões de fazer acordos mesmo, né? Porque pode existir uma disposição maior, uma facilidade, uma flexibilidade maior para tratar de acordos financeiros nesse dia, né? E também é importante lembrarmos que o Valete de Copas vai nos avisar também para prestar atenção, para não levar tudo para o nosso lado sentimental, né? Por exemplo, você está com alguma questão emocional e acaba fazendo alguma aquisição, comprando algo por causa do emocional. Às vezes acontece isso bastante, né? Até eu vejo várias pessoas relatando isso, assim, que às vezes estão tristes e tal, e vão lá, fazem uma compra pela internet, porque hoje em dia é tão fácil, né? Só pegar o celular ali, ou, sei lá, compram alguma coisa, entende? Compensam, né? O sentimento, alguma questão assim com as finanças, né? Então, também é bom prestar atenção nesse aspecto. Aí, aqui no trabalho, nós temos o 9 de ouros. Então, vejam que eu estou separando, né? Vocês vão perceber que cada leitura, cada carta traz uma previsão. E aqui, na área profissional, nós temos o 9 de ouros. E é bem provável que esse 9 de ouros traga uma demanda grande de trabalho, uma demanda profissional. Essa demanda profissional, ela é muito positiva, favorável tanto para a nossa questão material quanto profissional e financeira também, porque nos proporciona, de certa forma, um conforto, uma segurança, até um bem-estar financeiro que nós podemos gozar assim de realizações, ou até pode ser aquele dia que talvez nós nos sentimos bem por completo no nosso trabalho, assim, que nós sentimos que chegamos num lugar, né, num patamar assim que de fato traz uma satisfação, mas é uma satisfação que também soma no financeiro, no material, né? Uma satisfação que traz recursos, inclusive.
né, que proporciona recursos, que proporciona esse conforto, esse bem-estar ao redor. Então, o trabalho é sobre isso mesmo aqui que é o 9 de ouros traz. E aqui na área amorosa, nós temos o 10 de bastos, que vai tratar de uma possível questão assim que pode estar bem latente, né? Que pode estar bem forte, que é talvez a questão da insistência, né? Pode ser que você perceba que talvez está insistindo demais numa amizade, num relacionamento, que só você está parecendo que querer, sabe? A outra pessoa parece não fazer esforços e parece não querer muito, e você, pelo seu lado, talvez não meça esforços, né? Talvez esteja, né, numa posição de nem medir esforços e fazer o que puder, mas só que daí é importante prestar atenção para não se sobrecarregar, porque numa relação, independente qual seja, se nós tivermos uma relação de amizade ou enfim, de amorosa, quando a gente insiste demais, quando a gente faz muito e faz pelo outro, a gente tira aquela parte do outro de fazer a própria. Entendi? Não sei se estou me expressando muito bem, mas é isso, sabe? Você. Quando dois não fazem na mesma medida, fica sempre a sobrecarga para o outro. Então, vai haver uma sobrecarga, sim, caso talvez só uma das duas pessoas estejam investindo, estejam insistindo, sabe? Quando você sente que só você tá procurando a pessoa, só você tá fazendo pela amizade, só você tá indo atrás, só você, e a pessoa tá deixando a desejar. Então, cuidado para não se sobrecarregar e também não deixar essas relações assim, que são até meio, digamos que são relações assim que sobrecarregam muito energia e acabam sugando bastante energia e não repõe, né? Então, de onde não se repõe, se falta. Então, né, temos que prestar atenção nesse equilíbrio aí, nessa energia. E aqui na área da saúde e da espiritualidade, nós temos a Rainha de Ouros. Então, essa energia, né, dessa carta para a área da saúde, o que ela representa na saúde, a Rainha de Ouros? Ela traz uma energia para essa quinta-feira de cuidado, de proteção, de bem-estar. Então, é aquele dia que nós podemos nos sentir bem. Mas por que nós vamos nos sentir bem? Porque nós estamos nos cuidando, porque nós estamos atentos ao que o nosso corpo precisa, ao que a nossa mente, ao que nós desejamos e precisamos. Então, a Rainha de Ouros simboliza muito a questão do cuidado, da nutrição. Então, né, um dia apropriado para a gente se alimentar bem, para a gente até, inclusive na saúde, pode ser uma questão de descanso, tá? Pode ser que você tire um descanso bacana aí para, né, se for o caso, se você puder, claro, dentro das suas condições, tá? E na espiritualidade, essa energia fala sobre questões de proteção, questões que tratam, né, dessa proteção que nós precisamos ter com a nossa energia, com o nosso ambiente onde nós vivemos, com os lugares onde nós estamos e de que forma que tudo isso acaba nos afetando, né? E como isso também contribui, porque, de certa forma, a Rainha de Ouros, na espiritualidade, ela também fala de valorizarmos aquilo que, de fato, tem um apreço para nós, né? Tem um certo apreço, não financeiramente nem materialmente, mas um apreço verdadeiro mesmo, né? Aí aqui no conselho, chegando aqui na parte do conselho, nós temos a carta do 8 de ouros. Então essa energia ela vai, aliás, 8 de bastos, perdão. O 8 de bastos ele vai nos trazer essa motivação, talvez um incentivo, talvez vai nos trazer uma vontade, um impulso, um movimento que pode ser importante para esse dia, que talvez seja interessante para aproveitarmos certas situações, para aproveitarmos certas oportunidades que surgem, porque o 8 de bastos é aquele negócio, né? A gente precisa muitas vezes aproveitar oportunidades que
vêm repentinamente, que surgem assim, porque às vezes passa e só Deus sabe quando vai acontecer de novo. Então é bom aproveitar quando esses momentos acontecem, quando essas oportunidades surgem. O oito de bastos também vai nos lembrar de organizarmos as nossas coisas, a nossa vida, assim, de aproveitar de repente, sabe, esse impulso, essa motivação para organizarmos as nossas coisas, para colocar uma ordem, né? Se for preciso, claro, se for adequado. E, claro, lembrando você, essa é uma tiragem coletiva. Você só precisa absorver aquilo que faz sentido para você. Às vezes a leitura não vai acontecer exatamente como as cartas estão prevendo, porque essa é uma leitura coletiva, então ela é muito abrangente. E aí, se caso você quiser fazer uma leitura particular, entender melhor de forma mais específica, tem o meu contato aqui embaixo, na legenda, aqui embaixo você encontra na descrição meu contato, e daí a gente conversa, eu consigo entender de que forma eu vou poder te ajudar através das cartas, certo? Desde já eu te agradeço pela companhia, desejo um ótimo dia para você, maravilhoso, abençoado, que você merece. Não esquece de deixar o like, de seguir, de acompanhar, de ativar as notificações e compartilhar com alguém também que pode acabar sendo útil, se foi útil para você também. E fazendo a sua boa ação do dia, claro, você faz a sua boa ação do dia se você compartilhar esse episódio. Agradeço, um ótimo dia, fiquem bem, um abraço fraterno e até mais.